Imagine dirigir por uma estrada completamente vazia, no meio de uma noite de inverno. A neve cobre o acostamento. O silêncio é absoluto. De repente, um carro perde o controle e bate. Você vê a motorista sair do veículo. Ela parece assustada, mas diz que está bem. Alguém oferece ajuda. Ela recusa. A polícia é chamada imediatamente. Agora imagine que, menos de 10 minutos depois, os policiais chegam ao local. O carro continua ali. As luzes ainda estão acesas. Os pertences da motorista permanecem no interior do veículo, mas ela simplesmente desapareceu, sem pegadas que levassem para longe, sem testemunhas, sem qualquer sinal do que aconteceu. E mais de 20 anos depois, ninguém conseguiu explicar como uma pessoa pode desaparecer em tão pouco tempo. Essa motorista se chamava Maura Murray, e este é mais um Arquivo Perdido. Para entender o desaparecimento de Maura Murray, é preciso voltar alguns dias antes daquela noite na estrada, porque quando investigadores começaram a reconstruir seus últimos passos, perceberam que nada fazia muito sentido. Maura Murray tinha 21 anos, era estudante de enfermagem na Universidade de Massachusetts, em Amherst. Antes disso, havia estudado na prestigiada Academia Militar de West Point, mas deixou a instituição e decidiu seguir outro caminho. Quem a conhecia descrevia Maura como uma jovem inteligente, reservada e extremamente disciplinada. Além dos estudos, ela também era atleta. Competia em provas de corrida e era conhecida pela determinação e pelo bom desempenho. À primeira vista, sua vida parecia seguir normalmente, mas nos dias que antecederam seu desaparecimento, alguns acontecimentos chamaram a atenção dos investigadores. Na noite de 5 de fevereiro de 2004, Maura recebeu uma ligação da irmã mais velha. Durante a conversa, a irmã comentou que enfrentava dificuldades pessoais relacionadas ao alcoolismo. Pouco tempo depois, colegas de trabalho encontraram Maura completamente abalada. Ela chorava sem conseguir explicar exatamente o motivo. Quando um supervisor perguntou o que havia acontecido, ela respondeu apenas: "Minha irmã." Foi a única explicação. 2 dias depois, outro episódio aumentou ainda mais as dúvidas. Na madrugada de 7 de fevereiro, Maura dirigiu o carro do pai, quando perdeu o controle do veículo e bateu em um guardrail. Ela saiu praticamente ilesa. O acidente foi registrado pela polícia e o carro sofreu danos consideráveis. Seu pai, Fred Murray, afirmou mais tarde que pretendia ajudá-la a comprar outro veículo nos dias seguintes. O curioso é que, apesar desses acontecimentos, nada indicava que Maura pretendia desaparecer. Ela continuava frequentando as aulas normalmente, conversava com amigos e fazia planos para o futuro. Então, na manhã de 9 de fevereiro de 2004, algo mudou. Maura enviou um e-mail para seus professores e para o trabalho onde atuava no campus. Na mensagem dizia que precisaria se ausentar por cerca de uma semana, devido a uma emergência familiar. Mas havia um detalhe: nenhuma emergência desse tipo existia. Sua família confirmou mais tarde que ninguém estava doente. Nenhum parente havia morrido. E ninguém sabia para onde Maura estava indo. Depois de enviar aquele e-mail, ela simplesmente saiu da universidade, entrou em seu carro e iniciou uma viagem que mudaria sua vida para sempre. Naquele momento, ninguém imaginava que aquelas seriam as últimas horas em que Maura Murray seria vista com vida. Depois de enviar o e-mail dizendo que ficaria uma semana fora, Maura começou a preparar sua viagem. Mas o mais estranho é que ninguém sabia para onde ela pretendia ir. Na tarde de 9 de fevereiro de 2004, Maura passou em um caixa eletrônico e sacou quase todo o dinheiro que tinha na conta. Foram cerca de $280. Logo depois, ela entrou em uma loja de bebidas. As câmeras de segurança registraram Maura comprando vinho, vodka, licor e uma caixa de vinho, em embalagem cartonada. Foi a última vez que ela seria filmada. Antes de deixar Amherst, Maura também pesquisou na internet opções de hospedagem nas White Mountains, uma região montanhosa da New Hampshire, conhecida por suas estradas isoladas
e pelas paisagens cobertas de neve durante o inverno. Curiosamente, ela nunca chegou a fazer uma reserva. Com o carro carregado e sem avisar ninguém sobre o destino, Maura pegou a estrada. A viagem seguia por mais de 2 horas. Durante boa parte do percurso, ninguém sabe exatamente o que aconteceu. Não existem registros de ligações importantes, nem testemunhas que tenham percebido algo fora do comum, até que por volta das 19h27 tudo mudou. Enquanto dirigia pela Rota 112, próxima à pequena cidade de Haverhill, em New Hampshire, Maura perdeu o controle do carro. O veículo saiu da pista e bateu contra um barranco de neve. O impacto foi suficiente para danificar a parte dianteira do automóvel, mas não parece ter causado ferimentos graves na motorista. Poucos instantes depois, um morador da região chamado Butch Atwood, que dirigia um ônibus escolar, passou pelo local. Ao ver o carro acidentado, decidiu parar para oferecer ajuda. Segundo seu relato, Maura estava consciente, parecia nervosa, mas recusou qualquer assistência. Ela disse que já havia chamado o serviço de emergência. A resposta chamou a atenção de Butch. Naquela área, o sinal de celular era praticamente inexistente. Mesmo assim, ele não insistiu. Disse que iria até sua casa, que ficava a poucos metros dali, para telefonar para a polícia. Maura apenas concordou. Butch entrou em casa e fez a ligação. A polícia foi acionada imediatamente. O intervalo entre o telefonema e a chegada da primeira viatura foi de aproximadamente 7 a 10 minutos. Tempo suficiente para que os policiais esperassem encontrar uma motorista aguardando ao lado do carro. Mas quando chegaram, Maura não estava mais lá. O motor ainda estava quente. Seus pertences permaneciam no interior do veículo. Havia marcas do acidente, mas nenhuma pista clara indicando para onde ela havia ido. Era como se naqueles poucos minutos ela tivesse simplesmente desaparecido. Quando a primeira viatura chegou ao local do acidente, já era tarde demais. O policial encontrou apenas o carro de Maura, parado no acostamento da Rota 112. A motorista havia desaparecido. O mais estranho é que isso aconteceu em um intervalo extremamente curto. Butch havia telefonado para a polícia poucos minutos antes. Entre sua ligação e a chegada da viatura, passaram-se cerca de 7 a 10 minutos. Era uma janela de tempo pequena demais para explicar como alguém poderia simplesmente desaparecer. Os policiais começaram a examinar o carro. No interior do veículo encontraram roupas, livros, produtos de higiene, mapas e parte das bebidas alcoólicas que Maura havia comprado horas antes. Também havia sinais de que uma caixa de vinho havia se rompido durante o impacto. O líquido estava espalhado dentro do carro. Isso levantou a hipótese de que Maura pudesse ter consumido álcool antes do acidente, mas nunca foi possível comprovar quanto ela havia bebido naquela noite. Enquanto a polícia analisava o veículo, os arredores também começaram a ser observados. A neve cobria praticamente toda a região. Se Maura tivesse saído correndo pela floresta, o esperado seria encontrar pegadas, mas esses rastros nunca apareceram. Investigadores afirmaram que não encontraram marcas que indicassem que ela havia caminhado para dentro da mata. Isso tornou o caso ainda mais estranho. Se ela não entrou na floresta, para onde foi? Alguns moradores relataram ter visto um carro passando pela estrada naquele horário. Outros disseram não ter percebido absolutamente nada de diferente. Nenhum depoimento conseguiu explicar o desaparecimento. Na manhã seguinte, equipes com cães farejadores foram levados até o local. Os animais receberam uma luva utilizada por Maura para tentar localizar seu cheiro. O resultado chamou a atenção dos investigadores. Os cães seguiram o rastro por cerca de 100 metros ao longo da estrada e de repente pararam, como se o cheiro simplesmente terminasse naquele ponto. Esse detalhe alimentou uma das teorias mais conhecidas do caso, a de que Maura teria entrado em outro veículo e deixado a região pouco depois do acidente. Mas, mais uma vez, não existiam provas. Nenhuma câmera registrou outro carro. Nenhuma testemunha viu Maura entrando em um veículo. Era apenas uma possibilidade. Enquanto isso, as horas se transformavam em dias, os dias em semanas, e apesar das buscas cada vez mais intensas, nenhum sinal de Maura foi encontrado. A jovem que havia sido vista viva ao lado do carro simplesmente desapareceu.
sem um pedido de resgate, sem movimentações bancárias, sem ligações, sem qualquer confirmação de que ainda estivesse viva. Era como se, naquela fria noite de fevereiro, Maura tivesse desaparecido da face da terra. Nas horas seguintes ao desaparecimento, a polícia acreditava que Maura seria encontrada rapidamente. Afinal, ela havia desaparecido em uma área relativamente pequena. Se estivesse ferida, provavelmente estaria nas proximidades. Se tivesse entrado na floresta, a neve deveria revelar exatamente para onde ela foi. Mas nada aconteceu como esperado. Nos dias seguintes, equipes de resgate percorreram quilômetros de mata. Helicópteros sobrevoaram a região. Cães farejadores voltaram ao local. Especialistas analisaram a estrada centímetro por centímetro. Mesmo assim, nenhuma evidência concreta apareceu. Nenhuma peça de roupa, nenhum objeto pessoal, nenhum sinal de Maura. A ausência dos rastros dividiu completamente a investigação. A primeira teoria afirmava que Maura entrou na floresta para evitar contato com a polícia. Ela havia acabado de sofrer um acidente. No carro havia bebidas alcoólicas. Além disso, alguns dias antes, já havia se envolvido em outro acidente de trânsito. Segundo essa hipótese, ela teria fugido para não enfrentar consequências legais. O problema é que essa explicação encontrava um obstáculo importante. As equipes de busca nunca localizaram pegadas que levassem para dentro da mata. E mesmo que ela tivesse conseguido entrar na floresta, era difícil acreditar que dezenas de buscas ao longo dos anos não encontrassem absolutamente nenhum vestígio. Foi então que surgiu outra possibilidade. Talvez Maura não tivesse deixado o local sozinha. Como os cães perderam seu rastro na beira da estrada, alguns investigadores passaram a acreditar que ela entrou em um veículo poucos minutos após o acidente. Poderia ter aceitado uma carona, ou alguém poderia ter parado oferecendo ajuda. Se isso realmente aconteceu, essa pessoa foi a última a ver Maura, mas nunca apareceu. Nenhuma testemunha confirmou essa versão. Nenhuma câmera registrou outro veículo, e nenhuma prova física sustentou a hipótese. Ao longo dos anos, outras teorias também ganharam força. Alguns acreditam que Maura decidiu desaparecer voluntariamente para recomeçar a vida. Outros defendem que ela foi vítima de um crime de oportunidade. Há quem acredite que morreu na floresta e que seu corpo jamais foi encontrado. E existem até teorias envolvendo um possível assassino que estaria na região naquela noite. Mas nenhuma delas conseguiu ser comprovada. Enquanto isso, a família nunca deixou de procurar respostas. Seu pai passou anos pressionando investigadores, concedendo entrevistas e organizando novas buscas. Para ele, Maura jamais abandonaria a família por vontade própria. Ela estava enfrentando dificuldades, mas não havia qualquer evidência de que planejasse desaparecer para sempre. Com o passar dos anos, o caso ganhou repercussão internacional. Livros foram escritos, documentários produzidos, podcasts e programas de televisão analisaram cada detalhe daquela noite. Milhares de pessoas passaram a estudar mapas, fotografias e depoimentos, tentando encontrar alguma pista que tivesse passado despercebida. Mesmo assim, mais de 2 décadas depois, ninguém conseguiu responder a pergunta mais importante: o que realmente aconteceu com Maura Murray naqueles poucos minutos entre o acidente e a chegada da polícia? Mais de 20 anos depois, o desaparecimento de Maura Murray continua oficialmente sem solução. Nenhuma evidência foi capaz de confirmar o que aconteceu depois que ela deixou o carro naquela noite. Ao longo dos anos, novas buscas foram realizadas e diferentes teorias surgiram. Alguns acreditam que Maura entrou voluntariamente em outro veículo. Outros defendem que ela se perdeu na floresta após o acidente. Também existe a hipótese de que tenha sido vítima de um crime de oportunidade, mas nenhuma dessas teorias conseguiu explicar todos os fatos. O único ponto em que investigadores concordam é que Maura desapareceu em um intervalo de poucos minutos, e desde então nunca mais houve qualquer confirmação de que ela tenha sido vista novamente. Agora eu quero saber a sua opinião. E você, o que acredita que realmente aconteceu com Maura naquela noite? Deixe suas teorias aqui nos comentários. E se você gosta de mistérios reais, investigações sem solução e histórias que desafiam qualquer explicação, inscreva-se no canal, porque algumas pessoas desaparecem, não sem deixar rastros, mas deixando perguntas demais.
E este foi mais um Arquivo Perdido.